Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Certo dia, Jesus ensinando a multidão, ele falou que era o pão da vida. E aquele que não comesse da sua carne e bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele. Ele estava falando da sua palavra, para aqueles que obedecem à palavra, que é o que come e o que bebe da sua palavra. Então questionaram ele, mas como podes nós comermos da tua carne e beber do teu sangue? Então Jesus aqui explicando na sua palavra, olha o que diz o texto sagrado. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma eu excluirei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus explica aqui, que ninguém vai a Jesus, ninguém aceita a ele se o próprio Deus não mandar. E ele falou que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Então toda pessoa que aceitava Jesus, foi o próprio Deus que mandou. Tem pessoas que falam, aquela pessoa é meu pai na fé, foi ela que me ganhou para Deus. Não, ela foi usada por Deus. Porque Deus é o seu pai na fé. Foi o próprio Deus, como diz a palavra. No verso 44 diz assim: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, qual me enviou, o atraia, e eu ressuscitarei no último dia. Então ninguém pode aceitar Jesus. Tem pessoas que acham que aceita Jesus porque ela própria quis. Não, o Espírito Santo de Deus toca na sua alma, no seu ser, e convence ela do pecado, do mal, que ela tem que aceitar Jesus. Então você, ou eu, todas as pessoas que aceitaram Jesus, foi o próprio Espírito de Deus, foi o próprio Deus que convenceu você para que você aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e comece a viver de acordo com a sua palavra. E também comece a ter os benefícios do céu. Quando Jesus ele veio ao mundo, Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha enfermidade, ele não precisava morrer pelo pecado, porque ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha nenhuma enfermidade, mas ele morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado, e também carregou em seu próprio ser, como diz no livro de Isaías, no capítulo 53, o verso 4 e 5, que o próprio Jesus levou sobre si as enfermidades. Porque Jesus não tinha enfermidade, ele nunca teve doente. Então ele carregou a minha e a sua enfermidade e também os nossos pecados. Então essas duas promessas, elas nos pertencem, que é a salvação e a cura. Quando nós pecamos, pedimos perdão e ficamos outra vez na presença de Deus. E também quando vem a enfermidade, você tem que orar e repreender esse mal, porque Jesus já pagou. Mas você pode dizer, mas e as outras bênçãos? Sim, essas duas promessas nos pertencem. Mas aquilo que nós precisamos, como emprego, casa e muitas outras coisas, nós temos que pedir a Deus. Mas será que nós estamos pedindo da forma correta? Normalmente nós chegamos para Deus com uma lista enorme de pedidos. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Não perguntamos se é a vontade dele, não perguntamos se ele realmente concorda com aquilo, não agradecemos, não colocamos a nossa fé, só pedimos, colocamos e falamos, Senhor, está aqui o meu pedido, não perguntamos se é a vontade dele. Quando Deus ungiu Davi para ser rei, passou vários anos para poder ele realmente ser coroado. Só que ele não ficou lá, Senhor, eu sou rei, o Senhor não me ungiu. Não, ele esperou no Senhor. Primeiro ele fazia a vontade de Deus. Então se suas bênçãos, se seus pedidos não estão sendo realizados, comece a meditar. Será que você tem feito a coisa certa? Será que você tem agradecido, orado? Senhor, será que realmente isso que eu estou pedindo é a tua vontade? Não comece a pedir uma coisa por vez. Senhor, preciso de uma porta de trabalho.
O Senhor sabe que eu necessito. Não precisa falar 1.000.000 de vezes, mas coloca diante dele. Primeiro, obedeça a sua palavra. Viva a sua palavra. Seja fiel em respeitar a sua palavra. Porque o próprio Jesus falou, né? Que veio dar vida e vida com abundância. Quando Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa na oração, modelo que ele fala, é para nós santificar a Deus. Depois ele fala, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, para que nós venhamos ter o quê? Poder ir ao reino de Deus, ter a salvação. E depois fala, seja feito a tua vontade. Só que nós estamos tão preocupados em fazer a nossa própria vontade e esquecemos de fazer a vontade de Deus. Então comece a meditar na palavra, conheça a palavra do Senhor e comece, Senhor, primeiro, seja feita a tua vontade. Depois, apresente aquilo que você necessita. Não vai ser por muito falar, mas você primeiro tem que estar na presença de Deus. Depois você coloca aquilo que você necessita, que Deus vai te abençoar. Então eu espero que essa palavra, ela desperte você. Quando Deus chamou Abraão para ser o pai de muitas nações, deu uma promessa, falou: Abraão, eu te farei pai de muitas nações. E Abraão confiou na palavra de Deus. Então foi passando o tempo, de repente Abraão falou: Senhor, o Senhor me prometeu. Então se Deus cumpriu, se Deus prometeu alguma coisa na sua vida, Ele vai cumprir. E se Ele prometeu, fala: Senhor, o Senhor me prometeu tal coisa. Se você está na presença de Deus, então você pode cobrar Ele. Falou: Senhor, o Senhor me prometeu isso. Então, Senhor, eu tenho feito a tua vontade. Porque Abraão fazia a vontade de Deus. E quando Deus, depois de 10 anos que Deus tinha feito a promessa na sua vida, ele falou: Senhor, porque ele já era velho, a sua esposa também já era velho. Abraão tinha 100 anos, a sua esposa tinha 90 anos. E ele falou: Senhor, o Senhor falou que eu seria pai de muitas nações. Mas cadê, Senhor, a minha bênção? Então Deus o abençoou com seu filho Isaque e cumpriu a promessa na vida dele. Então, primeiro, se preocupe em fazer a vontade de Deus. Depois peça aquilo que você necessita. Porque foi o próprio Deus que chamou você, como diz a palavra, né? Você não veio para o Evangelho, você não aceitou Jesus por acaso. Foi Deus que chamou você. Então, se Ele chamou você, então Ele tem promessa na sua vida, assim como Ele tinha na vida de Abraão. Ele quer te fazer uma bênção. Então, primeiro, comece a servir ao Senhor fielmente e fale: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, que Ele vai cumprir as promessas que você precisa. Eu espero que essa palavra te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.